Professores, pesquisadores da educação infantil e pais têm um novo material como fonte de reflexão. É o livro Aprendendo com a Criança de 0 a 6 anos, das professoras Maria Isabel Pedrosa, Maria Clotilde Rossetti Ferreira e Ana Maria Almeida Carvalho, que está aqui conosco. Tudo bem, professora? Tudo bem. Dá realmente para aprender com uma criança de 0 a 6 anos, um bebê? A gente pode aprender com ele, professora? Eu acho que você aprende mais com a criança do que você aprende na literatura de desenvolvimento. Porque a literatura de desenvolvimento já traz um olhar feito, né? E a criança se revela, entendeu? Quando você olha para um bebê e você presta atenção nele, né? Você se surpreende com ele. Né? Você descobre coisas que você não fazia ideia que existiam. Então, eu acho que desde o bebezinho a gente aprende muito se olhar para a criança. Né? Não olhar para a criança como aquela que ela vai ser um dia, mas olhar como ela é agora. Né? Eu acho que a única maneira, no fundo, de aprender, né, sobre a criança é aprender com ela. Né? A gente menciona no livro que todos os grandes nomes que contribuíram para a compreensão da criança na literatura de psicologia foram observadores, eles observaram crianças. Né? É preciso aprender, de alguma maneira, a observar, a olhar, ou é simplesmente, como a senhora disse, deixar de olhar o bebê ou a criança como um projeto de um adulto e passar a olhar a criança como criança de fato? Veja, existe uma coisa que é aprender a observar, assim. Os cursos de psicologia dão aulas de observação, assim por diante. Mas existe também talentos para observação, entendeu? Gente que tem é perceptiva, né? Olha para o seu objeto e consegue ver o que ele está dizendo. Mas existe, pode treinar. Um pesquisador, por exemplo, é treinado para observar, né? Ele aprende alguns procedimentos, algumas coisas que é para prestar atenção, os critérios, assim por diante. Agora, como a senhora mencionou, é um ponto importante, eu imagino. Ainda hoje há uma visão muito moldada na criança como alguém que deva ser, uma pessoa que deva ser treinada, olhando para a criança como um projeto para adulto, preparando essa criança para ser um adulto, sem observar a criança no mundo dela, na realidade dela, como uma criança realmente. Essa visão ainda é um pouco majoritária, professora? Eu acho que talvez seja assim, viu? Apesar de que o discurso hoje, né, da psicologia, da pedagogia e tal, é muito de que a criança é agente, de que a criança tem que ser percebida como um sujeito, né? Mas eu acho que no concreto, mesmo na pesquisa, no concreto, ainda se tem essa impressão de que a criança precisa ter orientação, precisa ter dicas, né? Olha, as dicas estão no mundo. Claro que elas são mediadas por nós, né? Por exemplo, um bebezinho está no berço dele, ele presta mais atenção naquilo que a mãe mostra. O que tem a ver com a relação dele com a mãe, né? Entende? Então, tudo que uma criança lê do mundo está mediado pelos adultos, pelos parceiros enfim, pelo mundo social dela, né? Mas o fato de que todo o conhecimento, toda a nossa compreensão do mundo é intermediada pelo outro, não quer dizer que o outro é que nos põe a isso, né? Quer dizer que nós, junto com o outro, construímos esse conhecimento, né? Eu acho que essa visão de que a criança é construtora, que está no discurso, né, nem sempre está na prática, entendeu? E quando a gente pensa na teoria e na prática, no discurso e na prática, existem, não sei se eu estou equivocado, mas duas realidades: a criança na relação com os pais e a criança na escola, especialmente na pré-escola, na creche. A senhora sente que tanto na relação com os pais quanto na escola essa dimensão concreta ainda tem essa perspectiva um pouco mais do mundo do adulto? Ou tem, na escola está um pouquinho mais avançado, em casa a senhora imagina uma relação diferente? Não, eu tenho a impressão que é mais ou menos a mesma coisa. Existem casos de escolas, de situações de educação infantil que têm outra visão, mas eu acho que eles ainda são muito minoria, né? Agora, os pais é uma coisa tão diversificada, né? É uma amostra tão impossível de você generalizar, né? Porque tem pai de tudo que é tipo, de tudo que é nível socioeconômico, de tudo que é, né, idade. Então, é muito difícil falar de uma
como os pais pensam. Agora, esse livro, professora, serve justamente para pais, professores, pessoas ligadas à educação, ou seja, uma visão geral que pode atender a um público diverso, é isso? Isso, o que a gente pretendeu foi transmitir, vamos dizer assim, contar o que nós aprendemos, né, em muitos anos de trabalho de pesquisa com criança, de uma forma que fosse acessível. Quer dizer, numa linguagem que não fosse acadêmica, que não ficasse entupida de referências que tornam o texto pesado, né? Que fosse legível para uma pessoa que não é especializada, não tem uma formação particular em psicologia, nada disso. Entendeu? É um esforço, porque a gente é formado na academia para escrever como academia, né? Mas espero que a gente tenha conseguido, pelo menos até um certo ponto, cumprir isso. Bom, esse livro está saindo pela coleção Docência em Formação, Educação Infantil, da editora Cortez, que está aqui, como eu disse, das professoras Maria Isabel Pedrosa, Maria Clotilde Rossetti Ferreira, com a senhora. E o que mais, professor? Um professor interessado, um professor que trabalha com a educação infantil, o que ele encontra aqui também, além desses temas que nós mencionamos? Uhum. Bom, eu acho que a gente tem uns 3 ou 4 pontos que percorrem o livro, né? Um desses, e talvez seja o mais importante, é esse que a gente já falou. É olhar para a criança, né? Entender a criança como um ser que é funcional no seu mundo, que é capaz no seu mundo, né? No seu ambiente, naquele seu momento, e que é agente, que participa da sua própria construção, né? Um outro ponto que particularmente para mim é importante é que a gente tenta integrar uma visão que vem desde o biológico até o social, né? Quer dizer, a visão de que nós somos seres que evoluíram, né? Que o bebê, quando nasce, não é um nada que você vai formar, ele traz uma organização, né? Que essa organização respondeu ao longo da nossa história evolutiva a condições particulares, né? Então, o capítulo do bebê, por exemplo, recorre muito a isso, né? Quer dizer, o bebê enxerga o quê? Aquilo que é importante para ele, isso aqui, né? Ele é seletivo em relação ao rosto humano, né? Ele é capaz de sorrir desde cedo, entendeu? Ele é moldado continuamente. Então, essa tentativa de integrar, né? De superar um inatismo simplório e também um ambientalismo radical, né? A famosa tábula rasa, né? Certo? Acho que são E o outro ponto que eu acho que é interessante no livro é que ele recorre muito a trabalhos daqui, né? Ele não é uma revisão de literatura, né? São relatos, são episódios, são coisas que nós observamos, que os nossos alunos observaram, né? Tem algum recurso à literatura, claro, autores importantes que a gente tenta introduzir quando é pertinente e tal, mas ele é um livro feito a partir dos trabalhos que foram feitos aqui, de episódios que a Abel, né, nossa amiga Isabel aí, ela costuma dizer que ela acha que as pessoas ao lerem, vão reconhecer as crianças que elas conhecem, né? Quer dizer, vão encontrar, puxa, é mesmo, meu filho também faz isso, entende? É uma coisa muito, o esforço é disso, fazer uma coisa muito viva. Professora, essa questão da criança como agente, ela é complicada pelo momento atual que nós vivemos, o mundo atual, nas mais diversas manifestações desse mundo, especialmente a questão da competitividade. O pai sempre muito preocupado em fazer com que o filho tenha sucesso profissional e financeiro, e certamente essa preocupação chega até os professores. É um esforço ainda maior pelo fato de vivermos em tempos como esses agora? Eu acho que deve ser, sim, viu? Acredito que sim, porque é impossível você evitar essa expectativa dos pais, né? Porque este é um mundo competitivo, né? É um mundo em que desempenho conta muito desde cedo. E aí você incorre em coisas como valorizar a precocidade, né? Sem levar em conta que a precocidade, vamos dizer, forçar a precocidade, tem custos, né? Sabe? Quando você... Para te dar um exemplo, né? Acho que a gente até menciona aí. Hoje em dia é muito importante você saber inglês, né? Ser competente em inglês. Porque o mundo está um só, que todo lugar você precisa... Aí o pai pode perguntar, mas será que então é bom botar na escola de inglês desde bebê para ele ir aprendendo e tal? Tá bom, essa criança talvez vai falar inglês mais cedo. O que ela está perdendo, né? De escolhas dela, de ludicidade dela, entendeu? Então tudo isso tem custos, né? Não tem como a gente avaliar,
né? Quer dizer, nós não sabemos que crianças vão ser essas que nós estamos, né? Que adultos vão ser essas crianças que nós estamos criando hoje, né? Mas eu acho que essa questão a preocupação com o desempenho, com a competitividade, eu acho que é um custo para a criança, sim. Respeitar o tempo da criança é algo fundamental? Exatamente, eu acho. E sabe, Rodrigo, acreditar, e não é só questão de acreditar, é reconhecer que a gente não sabe tudo sobre desenvolvimento. A gente não sabe se fazendo assim vai dar assado, seja, né? Isso é uma coisa muito imprevisível, né? Só para te dar mais um exemplo. Uma das escolas que o meu filho mais novo frequentou uma pré-escola que não era uma escola, era um lugar para brincar, né? Os outros dois frequentaram escolas mais tradicionais que ensinavam aquele negócio de ficar fazendo risquinho para aprender letra, tal, não sei o quê. Ele alfabetizou muito mais depressa que os outros dois, né? Você pode dizer, não, diferenças individuais, pode ser também, né? Nós não sabemos, né? Então nós sabemos se o levar a criança numa certa direção, conduzir, vai dar onde. Né? Então, esse é o risco. Isso certamente traz uma certa angústia para os pais, com certeza, no melhor dos propósitos, de exatamente, querer sempre dar o melhor. A questão é entender que é impossível predeterminar e ter não existe uma fórmula pronta de sucesso, é isso? Não. Existe um espaço de opções, né? Que nos termos que a gente usa em psicologia, existem circunscritores, coisas que possibilitam e que delimitam, que dão limite, né? A gente se move nesse espaço, né? Claro que é importante a criança ter afeto, claro que é importante a criança ter convivência, né? Mas dentro disso, o que é o caminho certinho não existe. A senhora citou um ponto importante, que é a pré-escola como já uma escola, enfim, como voltada a preparar a criança para séries seguintes. Também deve levar em conta isso, que o momento da criança ali ainda não é de aprender, de ser escolarizada, é isso? Exatamente. Né? Isso ainda acontece muito, professora? Ou há uma mudança sensível? Olha, eu penso que deve acontecer, sim, sabe? Eu não trabalho com escola diretamente, né? Meu foco é exatamente na criança. Mas, por exemplo, você não sabe se ao tentar ensinar para a criança uma coisa que ela ainda não está motivada ou que ela não está pronta para aprender, se você não está tornando isso mais difícil para ela do que se ela fosse aprender, entendeu? Mais, vamos dizer assim, menos produtivo do que se ela fosse aprender no momento mais adequado, né? Entende? Então, a gente tem que lembrar sempre que a gente não sabe tudo, né? Sabe? Que conhecimento é uma coisa sempre em construção, né? Como eu te disse antes, meio século atrás, você achava que a criança não enxergava, que o bebê não enxergava, né? Isso é só meio século, meu Deus do céu, sabe? Quando eu era criança, um pouco mais do que isso. Então, a gente precisa lembrar, acho que isso se chama a humildade do conhecimento, né? Sócrates, né? A gente sabe que não sabe. Né? Então, isso tem muita implicação prática. Você não pode usar a prática sem uma certa segurança daquilo que você está fazendo, ou dando espaço, pelo menos, né? Para outras possibilidades, para outras alternativas. Né? Isso pode até trazer um aspecto benéfico para pais e professores, uma vez que, sabendo que é impossível realmente montar a preparação, a educação perfeita, abre caminho para que eles possam aproveitar essa relação com a criança. Isso, aproveitar a relação com a criança, deixar a criança aproveitar a relação dela com os outros, com os amigos, com os colegas, né? Uma prática escolar que sempre me irritou muito é que separarem amigos dentro da classe, para não fazerem bagunça, né? Mudar de classe, mudar de turma, né? Isso é uma falta de respeito com a criança, né? com quem ela é, com o que ela quer, né? O que ela já sabe. Essas e outras questões estão no livro Aprendendo com a Criança de 0 a 6 anos, pela coleção Docência, Informação, Educação Infantil. Professora, muito obrigado pelas explicações, por vir até a Universo TV. Muito obrigado. Obrigado a vocês.